Boa tarde. Boa tarde, quem está nas redes sociais. Eu sou aqui o Oswaldo Lucon, coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Estamos agora aqui no auditório da Federação Pronto. E nós vamos fazer a segunda reunião do dia, essa aqui intitulada Saneamento e Resíduos. É um título bastante simples, que dá muita liberdade para nós transitarmos. A reunião de hoje de manhã foi chamada Diálogo Nacional, foi bastante interessante, publicada no Facebook, dentro das nossas possibilidades tecnológicas, e nós gravamos também em GoToMeeting, vamos ver se nós colocamos isso num site. Então, disponibilizaremos esse material, fica como se fosse praticamente uma ata do nosso encontro. Queria agradecer aqui, em nome do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, o Ângelo Calmon, aqui da FIEB, né? O presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Aqui do lado eu tenho o Roberto Castelo Branco, que é o secretário de Relações Internacionais do Ministério de Meio Ambiente. Boa tarde, Lucon. Acredito que você ainda está na fase de apresentações. Eu gostaria que você apresentasse também os membros do Ministério, seria muito importante, nós temos aqui, antes da gente... Está aqui à minha direita a Ana Paula Dias. Ana Paula Ramos, Secretaria de Qualidade Ambiental. E aqui, completando a nossa equipe nesse pódio, o Adriano Santiago, diretor de Mudança do Clima e Desertificação na Secretaria de Relações Internacionais. Muito bem, nós temos aqui, com a presença do governo federal, uma reunião sobre a agenda urbana. Quer dizer, ela foi bastante provocada por aquela nota do MMA, manifestando o interesse na Climate Week, em torno dessa agenda, né, de trazer proposições. Então, aqui está o governo federal. Muito obrigado, né? Obrigado pela manhã, obrigado pela tarde. E vamos aqui discutir proposições de agenda urbana, num tema que gera principalmente o metano, que é um importante gás de efeito estufa. O Fórum Brasileiro conta com o apoio do governo do Estado de São Paulo. Aqui está o secretário Luiz Santoro, né? Gostaria de só uma saudação. Boa tarde a todos, obrigado por estar aqui. E o Instituto Clima e Sociedade, que a Ana Toni não está aqui nesse momento, e o Instituto Movimento Cidades Inteligentes, na pessoa do Luiz de Longo, que organizou tudo e vai me ajudar aqui, digamos, a tocar o evento. Gostaria também de saudar o governo da Bahia, quer dizer, o Legislativo, a partir do deputado Neutinho. Boa tarde a todos. Primeiro quero agradecer o convite e já ressaltar a disposição da Assembleia Legislativa e através do trabalho que nós vamos fazer, através da Frente Parlamentar, para tratar especificamente de resíduos sólidos no âmbito da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Bom, feitas as apresentações ao vivo, vou passar ao nosso anfitrião. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a presença de Niltinho, deputado federal, ao qual eu agradeço a todos os deputados e vereadores presentes, ao Roberto Castelo Branco, agradeço a presença, e a todos, em nome dele, faço o agradecimento da presença de todos. Bom, em nome da FIEB, agradecemos a parceria com o Fórum Brasileiro de Mudanças e Climas e o Instituto Movimento Cidades Inteligentes, IMCI, para a realização deste encontro temático sobre saneamento, resíduo e mudanças climáticas, que conta com a participação da CNI, a BREP, a BETRE, a Biogás, a BCP, SNIC, a BNT e outros atores, a exemplo de empresas, governo e sociedade em geral. Ressaltamos nesse momento a importância de estimular a redução das emissões de gases
Por outro lado, entendemos que a meta estabelecida para o Brasil de reduzir as emissões de gases de efeito estufa de 37% até 2025 e 43% até 2030, em cumprimento ao Acordo de Paris, é bastante ambiciosa e certamente está impactando muito o segmento industrial, que participa apenas com cerca de 7% das emissões de gases. Dessa forma, entendemos que torna-se necessário criar soluções para os diversos setores da economia brasileira, inclusive de investimentos em energias renováveis no país, como, aliás, já vem ocorrendo de maneira bastante significante. Todos precisam fazer a sua parte. A FIEB, por meio da Gerência de Meio Ambiente e Responsabilidade Social, atua como agente indutor de sustentabilidade junto às empresas baianas, promovendo em parceria com vários atores da nossa sociedade cursos, workshops e sensibilização para fortalecer cada vez mais a vertente socioambiental dos negócios. Realizamos mobilizações empresariais para contribuir na construção de uma agenda legislativa executiva que impulsione o crescimento econômico do nosso Estado, garantindo emprego, renda e qualidade de vida para os baianos. O nosso maior desafio é estimular a postura protagonista do empresário na busca de abertura para um canal crescente de diálogo transparente e de soluções sustentáveis para o nosso Estado. Por fim, agradeço mais uma vez a oportunidade de receber a todos na FIEB e desejo a todos um ótimo trabalho. Eu queria, antes de mais nada, pedir desculpa a vocês por ter me atrasado. Infelizmente, o meio de transporte ainda é quem emite muitos gases, que é o carro, né? E nossa cidade, como tem muitos carros, faz com que às vezes, atrase compromissos tão importantes que realmente eu não gostaria de ter chegado aqui antes, até para conversar com alguns dos senhores. Mas muito obrigado e passo a palavra. Muito obrigado, Ângelo. Eu, com a devida permissão, eu vou deixar o governo federal para falar ao final, até para nós sentimos, quer dizer, o tom do encontro. Nós vamos avaliar onde que nós podemos evoluir um diálogo construtivo, onde que nós podemos avançar. Obviamente, o déficit de saneamento e gerenciamento de resíduos é patente, a gente sabe, né? E vamos ver se nós encontramos algumas cunhas de oportunidade. Eu gostaria de passar a palavra ao deputado Niltinho, em nome dos nossos anfitriões aqui do estado da Bahia. Eu vou passar o microfone, Niltinho, e vou até aí com a câmera, né? É um pouco estranho, mas é o melhor o que temos por momento, né? Por favor. Se quiser sentar aqui, por favor. Pode, se preferir, fique à vontade. Tá? Fique à vontade. Câmera móvel, por favor. Mais uma vez, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite e aqui saudar toda a mesa e todos aqui presentes. Niltinho, como deputado, vice-presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, da Comissão na Assembleia Legislativa. Esse tema é de fundamental importância e eu já dei entrada na Assembleia em uma frente parlamentar para discutirmos os resíduos sólidos. É um tema muito importante, é um tema que vem sendo retratado ao longo de anos, né? E o nosso governador Rui Costa tem deixado muito clara a necessidade, o anseio de que o Estado da Bahia consiga realmente avançar, sair do papel, que esse é uma tônica, é um problema que tem sido enfrentado por todo o país. E o nosso trabalho dentro da Assembleia, dar a condição, contribuir no papel legislativo, em criações, em legislar, em causas que possa, de fato, né, a gente contribuir com essas ações de interesse da sociedade. Estamos numa semana do clima, né, um momento importante de falar de resíduos sólidos, porque isso afeta diretamente o bem-estar da nossa sociedade, isso afeta, né, a condição de vida, assim como foi dito aqui, né, a poluição, todo esse envolvimento, né, que diretamente isso mexe com a saúde pública. E nós, como parlamentares, temos a obrigação, o dever de diretamente contribuir. Nesse papel, tenho conversado, já dialogado com os deputados na casa a respeito dessa matéria. É uma matéria de relevância e importância e há uma compreensão enorme
por parte dos parlamentares, e nós, né, no dia de ontem, junto com o LUID, no Instituto Cidades Inteligentes, foi promovido junto com a SEDU, com o secretário Sérgio Brito, né, um encontro importantíssimo ontem na UPB, onde destacamos essa necessidade do Estado e essa parceria que foi feita com o Instituto e o Governo do Estado, que vale ressaltar uma parceria feita sem nenhum tipo de ônus para o Governo do Estado e que com toda certeza irá diretamente contribuir e avançar com que isso saia do papel, assim como foi dito aqui, que isso saia do papel e que a gente possa, de fato, executar através dos consórcios, porque não encontramos outra saída que não seja através dos consórcios. A gente sabe o investimento que é pautado para fazer a reciclagem, para fazer o descarte, o uso do resíduo sólido. Então, a gente precisa entender que os municípios, infelizmente, no nosso estado, grande parte dos municípios, dos 417, a gente sabe que grande parte deles não tem a menor condição financeira de conduzir única e exclusivamente por município. Então, através dos consórcios, já foi feita a assinatura do convênio ontem, 3 consórcios já aderiram a esse programa, então tenho certeza que dentro em breve a gente vai ter resultados positivos e vai poder aqui retornar dentro dessa discussão, mostrando todos os avanços, tudo aquilo que de fato aconteceu em benefício à sociedade e assim a gente ter a certeza de que a Bahia será exemplo na área de resíduos sólidos para todo o Brasil. Então, muito obrigado a todos e, desde já, me coloco como deputado estadual à disposição de todos vocês. Um abraço. Muito obrigado, deputado Miltinho. Eu vou passar agora para o Estado de São Paulo, para o Luiz Santoro, o vice-secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que aqui representa o Estado e, digamos, financia a minha vinda aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Pois bem. Acho que tá bom, vai. Tá bonito. Ok. Primeiro, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês para discutir assuntos tão importantes que são os resíduos, o problema das cidades. Eu acho que a maior parte da população vive nas cidades, está diretamente relacionada com as cidades, tem os problemas de saúde na cidade, quer dizer, nós temos que discutir também esse assunto é muito importante. Quando o Oswaldo me convidou para vir, ele falou, eu falei, mas o que você quer que eu leve de experiência, de informação? Ele me sugeriu, olha, São Paulo está fazendo hoje um projeto muito grande em termos de despoluição do Rio Pinheiros. Você podia levar isso e contar para o pessoal um caso do que São Paulo está fazendo. Rio Pinheiros, acho que, como todo mundo sabe, é um dos rios principais da cidade de São Paulo, divide uma área muito grande, e ele hoje é um rio morto. Ele tem um DBO hoje da ordem de 70, 75, então nada sobrevive dentro desse rio. E nós temos o objetivo de despoluir esse rio. E aí sexta-feira teve uma entrevista coletiva e a pergunta foi, tantas vezes, tantos projetos de despoluição, por que isso aqui vai dar certo? Vai dar certo por uma conjunção de fatores, não tenho dúvida. E eu acho que a principal conjunção de fatores, o governo do Estado de São Paulo reestruturou, foi a primeira medida do governador, reestruturou secretarias, aonde fundiu as secretarias de energia, saneamento, recursos hídricos e meio ambiente. Essa influência transversal entre as secretarias ajuda muito. Não tem um discurso A, B ou C, tem um discurso de governo, tem um discurso do objetivo a ser traçado. Então, isto ajuda muito. Para chegar nesse objetivo, nós temos um objetivo de 2022 chegar a um DBO 30. Que é
É um número razoável, não vai ser uma água maravilhosa. Explica o que é DBO para o grande público. Tá, DBO é a demanda de oxigênio. Biológico. Então, biológico. Quanto maior o número, mais poluído é o local. Abaixo desse número é um número difícil de conseguir você chegar num rio urbano, porque você tem outras formas de poluição, você não tem controle, mas é um número satisfatório. Muito bem. Como é que nós vamos chegar aí? Primeira coisa, o Rio Pinheiros é histórico. No começo do século, com a instalação da Light, ele foi revertido. Então, para gerar energia para a Baixada Santista. Para bombear a água do Rio Tietê, foi proibido essa reversão. Então, hoje ele corre no sentido normal. Mas é uma vazão muito pequena. É uma vazão pequena e, ao longo do tempo, onde não teve manutenção, ele foi muito assoreado. A batimetria feita recentemente tem pontos com 1 metro de profundidade. O que é batimetria? Desculpa, batimetria é quando você faz a topografia do fundo do canal. Por favor, se você falar alguma coisa que vocês nem... alguma coisa meio técnica demais, eu sou muito técnico, eu venho da área técnica, então isso fica... Às vezes a gente comete esses erros. Mas, então, imagina, aquele rio, profundidade a mais ou menos 1 metro. Então, a primeira ação já está contratada, já está tirando. Nós estamos desassoreando o rio. O que é isso importante? Primeiro, estou tirando o material já contaminado, estou tirando e eu estou dando condições para esse rio andar com uma velocidade maior e oxigenar maior. Esse é um primeiro pilar. Segundo pilar, nós temos que evitar que vá esgoto para esse rio. É um outro problema de saúde, é um problema de saneamento. São Paulo, como muitas grandes capitais do Brasil, teve um crescimento desordenado, principalmente na periferia, com ocupações regulares. Uma ocupação regular, você dificilmente consegue levar um saneamento como nós conhecemos. Coleta de esgoto, para tratamento. Esse número na cidade de São Paulo hoje é 15%. 15% do esgoto da cidade de São Paulo vem de habitações irregulares, que a gente não consegue fazer a coleta. Depois da coleta, tratamento. Então, estou falando na coleta. Então, nós temos 15% que não conseguimos coletar. Para onde vai esse esgoto todo? Os rios e córregos. Então, o que está sendo... Já está na rua a licitação, são 15 lotes, 2 já tem empresa contratada. Nós vamos tratar os afluentes do rio. O que significa? Enquanto o projeto de longo prazo é a reurbanização, questão fundiária, questão de instalação de esgoto, que vai demorar muitos anos, nós vamos fazer pontos na saída das comunidades, onde nós faremos uma recomposição do córrego, um tratamento primário, de forma a reduzir a carga de poluentes. Isso será provisório até que se faça isso. Tudo isso para a gente conseguir entregar um produto. Se for esperar todo o tempo para fazer a regularização fundiária, a gente não consegue fazer praticamente nada. E aí, com isso, a gente vai fazendo o trabalho de ligação, que eles chamam de condominial, que é aquela ligação onde o coletor do esgoto passa dentro das residências e vai tomando. Com isso, nós estamos inovando. A Sabesp, por ser uma empresa, eu não fico preso na 8666, eu consigo contratar uma modalidade diferente. E o nosso 866 é a lei de licitações. Opa, desculpa. A lei de licitações, que, como eu já escutei de um promotor, você compra o pior produto pelo maior preço. Então,
Eu falei, mas posso contratar de outro jeito? Não, é a lei. Então, é a resposta que o promotor me deu. Mas, por ser uma empresa, a gente fica sujeito a uma diferente legislação, e essas licitações estão por desempenho. A empresa que ganhar vai ter que me entregar no ponto tal, que é a foz, no final do córrego, uma água numa tal característica. A empresa vai receber por desempenho. Ela não vai receber por metro de cano, por nada, por metro cúbico escavado, por recomposição de asfalto. Ela vai receber por água entregue naquele ponto, em tais condições. Nós estamos inovando. Vocês me perguntam, vai dar certo? Não sei. Mas estamos tentando. É uma possibilidade, por quê? Com isso, nós estamos incentivando a engenharia, novas tecnologias e um desempenho melhor. Muito não, vamos. Eu estou indo muito. Conclua. Tá bom. Então, e fechando, vai ter o último, que são os resíduos sólidos, que é acabar com garrafa PET, plástico, tudo. Então, só um trabalho, que aí é uma outra subsecretaria dentro da nossa secretaria. Então, numa divisão de trabalhos, mais a CETESB, com o controle, nós estamos dentro da secretaria, várias empresas, vários setores, buscando uma solução para o local. Desculpa se me alonguei, mas é um assunto que eu gosto, eu acho muito interessante. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Santoro. Eu vou passar agora a uma pessoa que permeia melhor esse tema do que eu, o Luiz Longo. Eu trabalhei com esgotos 25 anos atrás. Falaram que esgoto gerava metano era gás de efeito estufa, e aí fui para a área climática e dela não saí. E me distanciei da assistência às pequenas comunidades do litoral, de que eu tanto gostava de trabalhar. Por favor, Luiz, do Instituto Movimento Cidades Inteligentes. Por favor, apresente-se e me ajude, por favor, a moderar, enquanto eu seguro o iPad. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer ao Lucon pelo empenho e vontade e estímulo que ele trabalha com esse tema, que é isso que faz a gente sensibilizar e a continuar trabalhando e se encantar também com os temas, é o empenho pessoal, né? Afinal das contas, a gente se estimula com a vontade, com os exemplos, e é disso que a gente está precisando cada vez mais no país, é isso que a gente no Instituto busca estimular e se aproximar de quem busca e tem essa essência da vontade pela vontade em si, os resultados são consequência. E nesse contexto, o Lucon me abriu a possibilidade de trazer um pouquinho do que a gente estava vivendo, para trazer para o debate do fórum questões mais tangíveis, que essa era o que o Lucon queria, de coisas mais práticas para a gente sair de um debate muito holístico, muito macro, e começar a permear o que é o impacto da mitigação de emissões em ações que já acontecem, para a gente poder qualificar e tangibilizar os resultados das ações através de ações mais práticas, mais efetivas, com políticas já estabelecidas. E uma das questões que a gente optou em trazer, que é uma agenda super positiva, passa exatamente por alguns atores que o Lucon também permitiu aí que a gente participasse, convidando, com o governo do Estado, que tem um papel muito importante, o governo do Estado da Bahia, através aqui do Antônio, o ABET, através do Luiz Gonzaga, que é a Associação Brasileira de Tratamento de Resíduos e Efluentes, na parte de gestão mais inteligente do sistema de resíduos, um rearranjo da cadeia, o Renato Paquet, da Pollen, tanto na Associação Brasileira de Startups, quanto como um empreendedor no desenvolvimento de uma empresa que busca uma clean tech, que busca a valorização dos resíduos para esse rearranjo. E aí a gente ficou pensando nessa linha de desenvolvimento de trazer qual seria o tema
um dos temas, obviamente, que permearia, principalmente estando na FIEB, para ter uma conversa produtiva com a casa, onde o papel para o desenvolvimento da cadeia do saneamento, ela vai impactar todos os atores. Né? Não existe solução para o saneamento que seja unilateral ao governo, unilateral à indústria, unilateral à sociedade, ou existe o engajamento e todos sentam na mesma mesa para mediar o caminho viável, que muitas vezes não é o ideal, mas é o real, para subir o primeiro degrau, depois o segundo, depois o terceiro, e assim sucessivamente. É isso que o Instituto vem fazendo, iluminando. E a pauta principal que a gente gostaria de colocar é essa questão dos itens, né, da possibilidade de uma separação de resíduos sólidos, o que a gente poderia gerar, tanto de desimpacto, de mitigação de emissões, quanto de geração de economia às cidades, que hoje sofrem excessivamente por seu orçamento municipal, e a geração de receita acessória possível através da valorização dos resíduos. Sem inventar a roda, sem querer provar que o modelo A é melhor que o B, mas sim iluminando de fato, né, trazendo esse iluminismo para um debate mais produtivo. E, felizmente, o Estado de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o LUCOM, avaliando algumas questões de licenciamento da cadeia dos resíduos sólidos, que foi a primeira licença de produção do combustível derivado de resíduo sólido urbano, que é o CDRU, normatizado no ano passado, e o licenciamento de uma planta de cogeração que poderia utilizar o resultado do tratamento do resíduo sólido, o resíduo do resíduo, ao invés de ser aterrado, ser utilizado como combustível, gerando receita acessória para o município, economizando de fato no orçamento, porque eu envio menos resíduo para o aterro, então eu pago menos tonelagem, e ainda assim gerando empregos da economia criativa, estimulando um setor que ainda não existe, num momento que a gente precisa gerar novos empregos, novas cadeias produtivas e novos arranjos. E pelos estudos, principalmente da ABEP e da BCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, filiada aqui à casa, fizeram um roadmap do setor, onde indica, resumidamente, que para cada 1 quilo de resíduo não enviado ao aterro, 1,3 kg de emissão é mitigado. Então são contas do ponto de vista de atrelar a agenda ambiental do governo e do Fórum Brasileiro de Mudança Climática, uma agenda real, onde eu tenho impactos desde a esfera municipal, da parte orçamentária, de gestão e atendimento à lei, à esfera estadual, da parte de atendimento da sua parte à lei, de fiscalização e licenciamento, e da parte federal, se comprometendo a atingir as metas estabelecidas pelo Fórum e pelos organismos internacionais. Então, esse é o debate aqui. Acho que se eu fosse aqui para ajudar o Lucum, como ele comentou, se é que eu consigo, passar a palavra para esses atores que também participam, mas volto aqui com o Lucum para ele poder... Eu só queria fazer uma menção ao Gustavo do ICS, que está aqui, que é o nosso outro patrocinador. Gustavo. Ah, está lá, escondido ali. Obrigado. Gustavo abriu mão da palavra. E como nós temos aqui 4 representantes do MMA, sim, eu vou lhe devolver o microfone, Luiz, e vou pedir, quer dizer, num determinado momento, eu acho que já é importante, nós temos o Ministério, para não prender todo mundo aqui, eles têm muitas atribuições, então, obviamente, é interessante ouvir todas as falas, mas eu não sei se eu consigo segurar os 4 por todo esse tempo, entende? Então, quer dizer, no devido momento, por favor, levantem o dedo, ou se quiserem já tomar a palavra, fiquem à vontade. Mais tarde, vocês... Governo Federal diz quando? Tá? Vocês dizem quando? Nós queremos ouvir o Governo Federal. Então, por favor, Luiz. Bom, tomando a liberdade aqui, o Niltinho já comentou que seria um tema importante para a questão do Legislativo, o papel do Legislativo nessa composição. A FIEB, onde o Palmon já se apresentou também, seu papel de importância em participar da construção do modelo que tem que ser aplicado. Eu acho que esse é o grande segredo.
a gente criticar menos e participar mais do estabelecimento daquilo, debater mais para evitar embates, né? Acho que é isso que a gente está precisando. E nessa parte eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Antônio, que tem aplicado, assim como o nosso secretário de São Paulo indicou, algumas ações em prol do desenvolvimento urbano, da agenda urbana, que pauta principalmente o saneamento hoje. Na sequência, acho que o nosso Luiz Gonzaga, presidente da BETRE, e encerrando ali com o Renato, falando um pouquinho sobre as iniciativas que esse movimento que está acontecendo gera de emprego, de possibilidade de geração de riqueza, consequentemente de impostos e investimentos. Bem, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. O deputado Niltinho foi muito feliz, né? Ele colocou bem essa questão do resíduo, né? Aqui na Bahia, o governo do estado fez uma reforma administrativa diferente um pouco, né? Mas a transversalidade tem sido considerada no processo. Mas foi feita uma reforma onde a questão do saneamento, no quesito água e esgoto, ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, Infraestrutura e Recursos Hídricos, a CIRES. A Secretaria SEDU, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, tem 3 pilares, que é a mobilidade, a parte de habitação e a parte de gestão territorial, e dentro dessa área tem uma diretoria que cuida e tem a obrigação de buscar, né, alternativas, soluções para o tema de resíduo sólido e macrodrenagem. Então, nesse caso, a secretaria que eu sou é a SEDU, Desenvolvimento Urbano. Eu estou como chefe de gabinete há 6 meses praticamente. O nosso secretário é um deputado federal licenciado, Sérgio Brito, o que tem uma vantagem pela sensibilidade do tema. E, no aspecto político, o governador do estado, Rui Costa, mesmo na posse do secretário, ele foi muito incisivo, dizendo que a expectativa, e uma das principais missões do secretário, era buscar uma alternativa para a questão do resíduo sólido. Por quê? Porque aqui no estado da Bahia, dos 417 municípios, basicamente mais de 230 têm lixões reconhecidos. Por outro lado, essa situação vem há muito tempo, né? Nossa secretaria tem uma superintendência que vem analisando, pensando, já vinha há muito tempo pensando, e tem um projeto que foi discutido, mas agora, com a posse do Sérgio Brito, a nossa posição lá, ele pediu, inclusive, como chefe de gabinete, estou dedicado uma boa parte nesse tema. A minha formação é economia, e quando a gente começou a analisar o problema na Bahia, percebemos que o problema basicamente não está na solução tecnológica. O problema está na gestão. E nós conseguimos, primeiro conversamos com a secretaria, né? A SEMA, que é o meio ambiente, já faz um trabalho na parte de educação. Conversamos com a CETRI, que é a Secretaria do Trabalho, que também está junto do projeto, na parte de uma relação com os catadores, com a economia criativa. Tem as lojas no shopping Sesol, que usa o uso do reciclado como produto de venda. Então, essas 2 secretarias estão juntas, a gente trouxe para o nosso projeto. E temos uma empresa chamada Condé, que é ligada à secretaria, que já vinha fazendo um projeto com recurso do PAC, fez um mapeamento de todo o estado, inclusive de áreas possíveis que poderia se ter aterro. Então, nós juntamos esse conjunto de coisas e percebemos isso aí, aproveitando a experiência baiana do êxito na operação com o consórcio. O estado da Bahia tem consórcio multifinalitários, e esses consórcios hoje já rodam a área de saneamento com o projeto de policlínicas, assim como a Secretaria de Infraestrutura tem também um trabalho muito forte com os consórcios, no sentido de conservação e melhoria das vias do estado do interior. E a partir dessa situação estabelecemos algumas premissas. Primeiro, até porque a gestão integrada de resíduos sólidos. Então, como o deputado falou, o município não tem estrutura, não tem conhecimento e não tem uma coisa importante, não tem volumetria, como se diz, escala para se justificar algum
interessado na perspectiva futura da empresa privada, seja o que for, para fazer essa operação. Então, a partir dessa premissa, nós estabelecemos, primeiro critério, gestão compartilhada. Segundo critério, será via consórcio. Então, hoje, nenhum prefeito procura mais a gente pedindo um aterro, pedindo um caminhão para coleta. Não. Fala com o seu consórcio. A Bahia tem 23 consórcios, alguns já vinham, digamos, avançado. E agora, há 3 semanas atrás, o governador determinou e aprovou essa linha do projeto nosso. E a dinâmica, quando eu falei que é gestão, foi o seguinte: nós estabelecemos o seguinte. Primeiro, todo município tem que ter, vamos cuidar apenas de resíduos sólidos. Então, todo município tem que ter, dentro do plano de saneamento, ou um plano específico de gestão de resíduos sólidos, como uma exigência legal. O que é que nós fizemos? Essa mesma lei diz que se você fizer um plano intermunicipal, você substitui a necessidade do município, desde que alguns critérios básicos sejam atendidos pelo município. Bem, estabelecemos que o plano tem que ser intermunicipal, e a perspectiva do intermunicipal são os consórcios. Conversando com os consórcios, usando a UPB, União das Prefeituras, existe uma federação de consórcios na Bahia, fizemos reuniões, ontem inclusive tivemos uma com 18 consórcios representados, e apresentamos uma proposta de apoio do Estado, porque a SEDU não tem a competência de resolver, no sentido de executar nada. A gente sabe que a responsabilidade do problema é municipal. Então, não abre mão disso. O município, sob forma de gestão, no consórcio, porque consórcio não é ambiente político, aqui na Bahia a gente está conseguindo passar essa percepção, e já dá para ver nos próprios consórcios constituídos, que eles reconhecem que consórcio é um instrumento de gestão pública. Então, fizemos esse trabalho e propusemos aqui, junto com essas secretarias, na liderança da CONDE, nós vamos apoiar os consórcios a fazerem seus planos intermunicipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Isso foi pactuado, já foi aprovado por eles. Existe uma polêmica que é o custo desse projeto, desse plano. A ideia do Estado é compartilhar com ele o custo, porque é deles, a gente não pode dar tudo, tem que ajudá-los. E nessa perspectiva, já definido dessa linha, tivemos ontem, quero agradecer aqui a Luíde, né? Fizemos ontem o primeiro acordo de cooperação, usando a figura do Miroski na Bahia, com a PG aprovando, e fizemos o convênio ontem, o acordo de cooperação com o Instituto. O Instituto tem uma metodologia de gestão integrada de resíduos sólidos, compatível com o que a gente pensa, e nossos técnicos, junto com o Instituto, serão capacitados junto com o Instituto, e nós iremos aos consórcios para apoiá-los a fazer o plano. Importante dizer que, quando eu falei gestão, é o seguinte: tem que ter o plano, eles já têm consciência, o plano segue um ordenamento jurídico. A vantagem do plano também é que a gente vai, aí esperamos que o Ministério Público já foi apresentado, já viu, se sensibilizou. Aí o deputado também, como um outro poder, pode nos ajudar muito nesse sentido. O Ministério Público, que tem punido, tem multado as prefeituras, agora está ameaçando de criminalizar por causa do crime que existe ambiental, mas a gente sabe que não se resolve rápido. Então, nessa perspectiva, a ideia nossa, a expectativa, é que a gente também atenda e, ao mesmo tempo, force os prefeitos a virem para o consórcio, no momento que a gente estampa uma panela de pressão, que hoje todos têm. Aqui tem município na Bahia que já tem 16 milhões de reais em multas por força de ter um tratamento inadequado do resíduo, ou seja, não ter tratamento. Então, a gente já criou esse ambiente tão otimista, vamos fazer o plano, e aí qual é a lógica? O plano obedece à lei e o plano gera dados para que se faça projeto. E eles sabem que projeto bem feito, existe recurso para financiar pelo mundo, com a fundo perdido, e o próprio Estado, oportunamente, se você tiver um projeto que você mostra que ele é sustentável, esse projeto tem financiamento. Eu até brinquei com os consórcios, falei, vamos fazer um livro de ouro, se faltar dinheiro, uma região de 105, vamos lá, um consórcio tem 150 mil habitantes, faz um livro de ouro aí, mil reais de cada cidadão assim, de condição no município, você levanta milhões. Então, eu estou citando isso porque é um problema que está passando para eles, eles têm que resolver.
O momento é favorável, a percepção está muito clara, não tem recuo. E é essa sensação que a gente tem. E mais importante, a questão do projeto, o projeto gira, e nós combinamos o seguinte, dois aspectos. Qualquer projeto tem 4 modelagens. Uma modelagem técnico-operacional, que quem vai fazer o projeto de acordo com os arranjos de cada consórcio. A modelagem socioambiental já existe, o Instituto vai colaborar, mas a SEMA já tem expertise e vai ser feito por ele dentro do projeto. A análise de viabilidade econômico-financeira é consequência do projeto concluído e vai se analisar se é viável ou não. Mas para que se faça isso, tem dois itens, 2 aspectos fundamentais que os consórcios não conseguem por si só construir essa informação para que possa botar no projeto. Uma é que eu tenho chamado de financeiro. Vamos encerrando. Vamos encerrando. Vamos. É só para concluir isso que é Claro. importante. Obrigado. Financeiro e tributário, que aí nós vamos precisar do Instituto, nós vamos buscar as melhores práticas do país para que a gente possa dar essa modelagem para eles em TR, que eles vão citar no futuro suas operações. E, por último, a jurídico-institucional, que é como garantir que os consórcios terão seus prefeitos, muitas prefeituras, e vai ser mantido. Então, basicamente isso, o Estado entra apoiando fazer o plano e, na fase de projeto, juntos a gente se compromete a ir buscar recursos onde tiver, para que esses projetos possam girar. Muito obrigado. Eu só vou fazer antes de passar para o MMA, eu vou fazer uma menção aqui. A nossa temática é saneamento e resíduos, mas não necessariamente somente os resíduos sólidos urbanos. Nós temos aqui uma representante da Única, né, do setor sucroenergético, que tem muito a falar, mas pouco tempo a falar, sobre a recuperação energética de vários tipos de resíduos. Eles são bastante evidentes, temos a agenda de o bagaço, o biometano. Então, eu estou aqui fazendo uma conexão com a semana climática, sem negar a importância que tem o saneamento, inclusive o saneamento urbano, e pode haver recuperação do metano, do aterro, mas há, de fato, não são assuntos desconexos. Saneamento e clima não são separados. Eu vou passar agora a ceder a fala ao Ministério. Eu acho que a discussão evoluiu bastante, muito obrigado. E depois nós retomamos aqui entre nós e vamos deixando os nossos representantes do governo federal posteriormente assistindo. Mas vamos deixá-los falar um pouco. Eu vou passar ao secretário Roberto Castelo Branco, que aí faz as vezes e passa. Por favor. Obrigado. Será que dá? Boa tarde a todos. Saudação especial ao presidente que nos recebe aqui, presidente da FIED, deputado Moutinho, o secretário Santoro, o governo da Bahia, o pessoal das cidades inteligentes, da Petri, todos os parceiros que estão aqui, a Única, que já foram mencionados. O Ministério do Meio Ambiente, dentro da gestão do presidente Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles, né, tomaram uma iniciativa que foi extraordinária, né? Foi, pela primeira vez, determinar, desde que foi criado, pela primeira vez o Ministério do Meio Ambiente tem como prioridade a agenda da qualidade ambiental urbana, né? Então, esse é um marco, né? Sem que isso represente negligenciar as demais prioridades e o cuidado que nós devemos ter com nossas florestas, né? Mas é o reconhecimento de que existe um dever e uma oportunidade, né? O dever, na verdade, uma obrigação, né, é olhar para as nossas cidades e para as populações que vivem nessas cidades, né? As cidades brasileiras, incluindo as rodovias, presidente, elas ocupam 3,1% do território nacional. Apenas 3,1%. Mas nela vivem 80% da nossa população. São 160 milhões de brasileiros concentrados nas cidades e nos municípios, nos lugares de pequenos vilarejos, não, todas as zonas urbanas do Brasil representam 3,1%.
Evidentemente que isso gera um acúmulo de resíduos, né, consumidos, né, de volumes extraordinários. E como foram setores que foram negligenciados ao longo dos anos, né, o passivo que existe é muito grande, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade muito grande, né? E foi aliando essas duas coisas que o ministro Ricardo Salles teve essa visão de tornar isso um programa que tem 6 componentes, né? A questão dos resíduos sólidos, da qualidade do ar, da questão do lixo no mar, a questão do saneamento, qualidade das águas e as áreas contaminadas. Né? As áreas verdes urbanas também, sem esquecer. Né? Então, é muito importante, né, que reconhecer que esses programas todos, né, fazem parte de um problema único, que é tornar as nossas cidades habitáveis com qualidades ambientais muito melhores do que se encontram. Na verdade, falar em coisas ideais é muito difícil, né? Porque o problema, o passivo é grande, o desafio é muito grande. Mas eu fiquei também, né, muito satisfeito em ver que aqui estamos fazendo cálculos inteligentes, né? E que 1 quilo de resíduo não enviado equivale a 1,3 kg de emissão mitigada, né? Essa é uma conta fundamental, porque o nosso país assumiu, perante os nossos parceiros internacionais, um compromisso muito importante de reduzir as nossas emissões em 2025 35% e 2030 de 47%. 43, é o inverso. 37 e 43. A gente morre, né? Isso aqui Isso foi uma discussão que a gente teve ontem num painel muito interessante, né? E a questão de vendas de crédito de carbono, e eu estava defendendo lá a posição do Brasil, que não deve ter o ajuste correspondente exatamente para evitar que nós venhamos a ser penalizados. Tá? Então, esses 43% de emissão já são desafiadores. Né? Poucos países tiveram um nível de redução de emissão nesse patamar. E nós estamos cumprindo com nossos compromissos. Né? E, surpreendentemente, né, não é surpreendentemente, porque é um resultado de muito trabalho, né, o nível de nossas emissões, só para a gente entender um pouquinho, né, as emissões totais do Brasil, elas são um pouco menos que 3%. Né? Mas vamos botar 3% só para nós raciocinarmos aqui e dividirmos esses 3% em três bloquinhos. Né? A agricultura equivale a aproximadamente 1%. Né? O outro setor de energia e cidades, né, também transporte está um pouquinho mais do que 1%. E o setor de florestas também, desmatamento, com 1%. Né? Então, até mencionando aí que as nossas florestas, que são mencionadas aí como a causa do aquecimento global, elas representam 1% das emissões de CO2 do planeta. Tá? Não são elas a causa do aquecimento global, na verdade, elas limpam a sujeira que o resto do planeta coloca na nossa atmosfera. Tá? Mas nós temos que preservá-la. A luta é grande, isso é uma outra discussão, outro fórum, hoje de manhã, esses dias todos aqui, estamos mostrando, mas acho que é útil, até para todos compartilharmos aqui, presidente, que o último dado que saiu, tem vários dados sobre a questão do desmatamento do Amazon, um instituto privado, né, sem fim lucrativo, uma organização não governamental, mas que tem historicamente verificado esses dados, né, de janeiro até julho deste ano, o total de quilômetros quadrados de desmatamento foi 3.348.
O mesmo período do ano passado foi 3.369. Portanto, Isso o é número... hectares? Quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados. Portanto, o número é menor do que o mesmo período do ano passado. Esse crescimento de desmatamento que é anunciado não é verdade. No governo do presidente Bolsonaro, nos 7 primeiros meses, é menor do que igual período do mês passado. E o crescimento de 15% que o Amazon verificou nos últimos 12 meses foram integralmente nos últimos 5 meses do governo que nos precedeu. Então, mostra que o meio ambiente, o presidente, o ministro Ricardo Salles, o IBAMA, as ações estão tendo consequência. Claro que nós queremos diminuir mais. E é muito importante, uma coisa também que eu mencionei pela manhã, né? O número do ano passado, ele foi 7.900 quilômetros quadrados. Esse número, em relação à área total da Amazônia, que é 5.500.000 quilômetros quadrados, é 0,00157. É zero com precisão de 2 dígitos. A gente está muito preocupado com aquele 1,57, aquela parte lá. Mas é importante ter em mente que aquela meta de desmatamento ilegal zero, a gente pode alcançar. Precisa fazer todo um planejamento, que o ministro já está cuidando disso, com relação às florestas, com o cadastro rural, com o zoneamento ecológico ambiental e verificar as medidas de comando e controle com sistemas melhores e mais tempestivos para as nossas ações, né? Então, estamos fazendo um trabalho muito consequente, de muita responsabilidade, né? E na área urbana, especificamente, estamos já com apenas 7 meses de governo, todos os senhores aqui, vejo com muita satisfação, representantes do setor privado, acompanhando o que tem sido entregue, né? Entregas, sistemas que estiveram parados, programas, ações que nunca foram iniciados, estavam letras mortas em papel, hoje transformando em ações, em resultados, né? E a questão dos resíduos passou a ser uma grande oportunidade. É muito triste, nós tivemos no Dia da Qualidade, no Dia do Meio Ambiente, que foi em junho, né? O tema desse ano era a qualidade do ar. O ministro Mandetta esteve no Ministério do Meio Ambiente e mencionou que o SUS gasta por ano 1,2 bilhão de reais com doenças respiratórias devido à qualidade urbana do ar. Então, são problemas que, se juntar no saneamento, nós estamos falando dos vetores de dengue, de zika, de diarreia, outras doenças associadas ao saneamento. O custo anual e repetitivo, as mortes de crianças, os idosos, né? O sofrimento da nossa população, ao longo de tantos anos, relegadas e sem prioridade e sem visibilidade. Então, é uma oportunidade importantíssima que temos nós, né? País, empresa privada, governos estaduais, municípios, prefeituras, né? De ter um programa, né? Que seja consequente. E nós estamos também mobilizando recursos para esses projetos, né? Com o NDB, que é o Banco dos BRICS, né? Estamos finalizando uma negociação de 500 milhões de dólares, já para estarem disponíveis no próximo ano, especificamente para a qualidade ambiental urbana. São 2 bilhões de reais que serão injetados para esse programa, que nunca teve um tostão, nem existia. Então, são ações, são resultados concretos, em 7 meses de trabalho. Acabamos de chegar, entendemos a casa rapidamente, houve uma grande mudança na esplanada, os ministérios reorganizados para dar mais celeridade, mais eficiência, né, reestruturados, né, e estamos já mostrando os trabalhos que foram feitos, né. Então, dentro dessas linhas
gerais aqui, introdutórias, né, para mostrar a importância, a relevância do atingimento, de ter um olhar para essas populações, para as cidades, para os municípios, os prefeitos terem vislumbrado que têm a oportunidade pela primeira vez de terem programas com metas, com resultados, sistemas para lhe apoiar, associações, empresariado privado, consórcios, todo um sistema colocado em movimento para que nós possamos ter o trabalho gerando resultados e beneficiando essas pessoas. É triste, muito triste a gente olhar nossos rios, das nossas cidades, com colchões, móveis, eletrodomésticos, né, pneus, né, tudo isso gerando uma fonte enorme de problemas de escoamento, de tratamento de água, de poluição do mar, né, e saúde também, afetando a saúde das nossas populações. Se isso as pessoas pobres que são, né, nossos irmãos são pobres, né, nós somos um país com muita população, com poucos recursos, eles entenderem que esse lixo, a coleta desse lixo, o reciclagem, o processamento é uma oportunidade de renda. No dia que eles entenderem isso, eles vão deixar de desperdiçar, porque podemos finalmente falar em desperdício, porque em um determinado momento isso será uma oportunidade e não mais um desperdício. Eu vou passar a meus colegas, na verdade, meus colegas aqui de Ministério, que cuidam, a Ana Paula da área de saneamento e a Sabrina da área de resíduos sólidos, para elas fazerem uma síntese daquilo que nós estamos apresentando. Vou deixar também aqui o diretor da Relações Internacionais, o Adriano, que poderá também prestar qualquer esclarecimento, mas eu devo me ausentar porque o nosso ministro deve estar chegando e eu preciso recebê-lo e conduzi-lo aí nessas atividades que vamos ter, auxiliado nessas atividades que vamos ter ao longo aí da Semana do Clima. Muito obrigado a todos os senhores, muito obrigado àqueles que nos assistem. É um desafio muito grande e todos nós estamos motivados. Muito obrigado, Roberto. Só queria citar que nós temos agora na sala a CNI, também, está aqui fazendo parte, né? Vamos tentar acomodar todo mundo. Vamos pedir, bom, obviamente não para o governo federal, mas vamos procurar sintetizar as falas para poder caber todos os interlocutores, tá? Por favor. Agradeço ao secretário Roberto, acho que já facilitou bastante o meu trabalho. Cumprimentar os colegas de mesa, presidente da FIEB, vejo muitos postos amigos aqui de agendas anteriores, parceiros da MMA, que agradeço também. Estamos aqui hoje pela Secretaria de Qualidade Ambiental, eu, que sou a Ana Paula Ramos, e a Sabrina. A gente se dividiu aqui porque eu respondo hoje pelas agendas de qualidade do ar e das águas, né, incluindo saneamento, e a Sabrina a parte de resíduos e áreas contaminadas. Então a gente faz essa dobradinha, mas eu acho que o secretário Roberto já apresentou a agenda como um todo, mas eu gostaria de deixar um convite também que vocês visitassem a página do Ministério do Meio Ambiente, né? Na verdade, todo esse esforço a que ele se referiu dos últimos 8 meses, eles vêm sendo transcritos em produtos, né, que a gente vem disponibilizando no site do Ministério. A agenda de qualidade ambiental urbana em si, ela é dividida em 6 eixos temáticos, né? O primeiro que ele mencionou aqui é o primeiro programa no país, né, de combate ao lixo no mar. Então, se vocês acessarem o site do Ministério, o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, ele está divulgado, a gente tem ações concretas, tem um plano de ação. É uma agenda nacional, a quem a gente convida, inclusive, todos os estados, os municípios a congregarem os esforços, né, no sentido do combate ao lixo no mar. Uma agenda tão importante que foi uma das prioritárias eleitas pelas Nações Unidas, né, para esse ano. Além disso, essa agenda foi lançada, então, em março desse ano. Na sequência, em abril, inclusive em parceria aqui com a Betre, né, tivemos muitos parceiros no lançamento e aí a Sabrina vai falar melhor que eu, que é o programa Lixão Zero, de resíduos sólidos. Esses documentos também estão disponíveis no site do Ministério. Quando a gente publica a agenda, publica o plano de ação, a gente traz também painéis, que são painéis muito interessantes, porque, na verdade, eles congregam
todas as informações que a gente já tinha publicamente em formatos tabulares, né, principalmente do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações, que é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, e essas informações a gente traz para uma perspectiva de painel, com gráficos, com informações muito amigáveis na perspectiva de interação e uso, né, que a gente, inclusive, no Ministério tem usado para desenvolvimento dos nossos projetos. Então, fica um convite que vocês visitem o site do Ministério e os demais temas, né, que na sequência a gente vai ter o lançamento de áreas verdes urbanas, qualidade do ar, qualidade das águas e saneamento e áreas contaminadas ou qualidade do solo. A gente vai fazendo a divulgação dos produtos à medida que as agendas vão sendo lançadas. Em relação especificamente ao saneamento, que seria a minha fatia do bolo aqui na conversa hoje, é um bolo que no governo federal ele também está bastante repartido. Na verdade, o saneamento em si, o principal órgão do governo federal que tem a atribuição para tocar a agenda, né, o Plano Nacional de Saneamento Básico, é o Ministério do Desenvolvimento Regional, é o Ministério que tem o maior orçamento, tem a competência, né, por desenvolver as ações. Mas enquanto o Ministério do Meio Ambiente, responsáveis com a competência de qualidade das águas, o saneamento tem um rebatimento muito grande sobre a agenda que a gente pretende promover. Né? Inclusive, essa experiência que foi trazida pelo Estado de São Paulo, para nós é muito rica, né? Porque é um desafio enorme como é que a gente melhora a qualidade dos nossos rios, né? Das nossas águas em geral, considerando todos os aportes que a gente tem. A gente vai falar de resíduo, vai falar... E o próprio lixo no mar é uma consequência também da poluição que a gente tem nos nossos rios. Em termos de ação concreta, assim, o Ministério hoje ele desenha ações que a gente possa fazer de uma forma complementar à agenda convencional de tratamento de esgoto, né? Entendendo que tudo isso que foi falado aqui hoje na perspectiva de redes coletoras, né, integração, consórcios, isso vai ficar nas próprias concessionárias, né, no âmbito estadual, até mais que no municipal. E bem longe do federal, que entraria mais com a parte de fomento mesmo, né, recursos via MDR, e FUNASA, que também tem atribuição, né, e a competência para municípios abaixo de 50 mil habitantes, né, não esquecendo que a FUNASA é vinculada ao Ministério da Saúde. Hoje a gente tem esse recorte ainda no governo federal. E na nossa perspectiva, então, o que a gente busca promover é entender, a gente está trabalhando no lançamento de um edital para selecionar municípios que sejam litorâneos, com populações até 10 mil habitantes, para que a gente possa pensar em soluções distribuídas, né? Então, aqueles que não serão atendidos pelo sistema convencional de tratamento de esgoto, que a gente possa ter soluções alternativas, priorizando também municípios que sejam de vocação turística, obviamente, que eles têm um impacto muito importante na sua renda, né? A gente tem a situação de vários municípios aí com línguas negras, né, nas praias, então isso afeta muito a capacidade turística desses municípios. Então, hoje a gente tem, assim, tem toda essa parte de diagnóstico, dados que a gente tem fomentado, divulgação de fontes de financiamento também para saneamento. A gente está com uma parceria bem forte com o Instituto Trata Brasil, que também nos traz muitas informações relevantes, né, sobre o tema. E aí também uma ação política bem forte, né, com a medida provisória, com tudo isso, mas temos uma parceria bem grande e eu acho que a perspectiva do Ministério hoje é bem a ótica do que está sendo feito em São Paulo, né? Como é que a gente promove, nem que sejam pequenas ações simbólicas, que elas possam dar visibilidade e multiplicar em ações, né? Mostrar que é possível, né? Então, implementar a ação do pequeno ao grande. Esse é o foco da agenda de saneamento hoje no Ministério do Meio Ambiente. Eu vou passar para a Sabrina, que eu acho que a agenda de resíduos ela é até melhor estruturada lá na nossa secretaria, e ela vai ter informações bem mais robustas para passar para a gente. Muito obrigado. Sabrina Andrade, do MMA. Boa tarde, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou coordenadora geral de resíduos do Ministério do Meio Ambiente e também hoje estou atuando com áreas contaminadas. Eu fico muito feliz assim, de falar com uma plateia dessas e dizer que o Ministério do Ambiente está muito alinhado. Nós temos o desafio de coordenar a Política Nacional de Resíduos Sólidos e na visão desse atendimento, a gente publicou em abril desse ano o Programa Nacional Lixão Zero, com o objetivo de erradicar os lixões, e a gente sabe que isso só é possível se a gente tiver algumas ações estruturantes e se a gente tiver parceria com vocês, né? Então é nessa linha que eu acho que nós estamos aqui muito alinhados.
Vou falar um pouquinho das principais agendas, né, as prioridades hoje do Ministério do Meio Ambiente na área de resíduos sólidos. Começo pelo Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos, o SINI. Estou aqui olhando para a parceria que a gente tem hoje com o Luiz Gonzaga, né, com a BEP, que temos um acordo de cooperação que está fluindo muito bem. A gente já lançou o primeiro módulo, que é para o cadastro das informações de resíduo dos estados e dos municípios. E lembro que é importantíssimo esse preenchimento, porque se a gente não tem informações, a gente não consegue planejar, a gente não consegue estipular metas e a gente não consegue apoiar, né? E a gente tem como maior lição aprendida, digo, acho que hoje, porque eu sou do primeiro concurso do Ministério, estou lá desde 2005, e a gente hoje percebe que não adianta só dar recurso para o município para ele construir aterro sanitário. A gente precisa apoiar para que ele também tenha uma coisa sustentável, ele tem que ter uma sustentabilidade financeira, ele tem que ter parceria com o setor empresarial e para conseguir andar com as próprias pernas, né? Para poder manter o seu custeio. Então, nessa linha, a gente fez esse acordo de cooperação com a BETRE, estamos trabalhando junto com a Rede Nacional de Consórcios, também muito alinhado com alguns colegas já disseram hoje. A gente também tem uma lição aprendida que o município, principalmente os pequenos, sozinhos, eles não têm condições de manter o aterro sanitário, inclusive compartilhar a gestão, você ganha escala, né? Como se fosse um condomínio, né? Eu sozinha, de repente, eu não consigo manter uma piscina, não consigo ter uma academia, mas se eu consigo dividir esse custo com outros, a gente consegue avançar muito mais, a gente consegue ter resultados muito melhores. Então, a gente também estamos muito alinhados, acho que a solução hoje de consórcios ela é fundamental, então nós estamos também pensando, trabalhando, né, num acordo de cooperação para capacitar em planos intermunicipais, né, planos regionais de resíduos sólidos, e a ideia é que, aproveitando essas capacitações, a gente também capacite o preenchimento do SINI, né, a gente traga a Rede Nacional de Consórcios também para próximo da gente, para de repente eles ajudarem os municípios ou preencherem a rede, o representante do consórcio em nome dos municípios, né, ajudar nesse preenchimento e divulgar essas informações. A gente acha que isso é fundamental. Discutir também logística reversa, que eu acho que é um instrumento que a gente tem em parceria com o setor empresarial, que a gente pode apoiar os municípios, né, tirando alguns resíduos da responsabilidade do município, compartilhando com o setor empresarial. Então, falando da logística reversa, em agosto, dia 31 do mês passado, nós publicamos em consulta pública um acordo setorial sobre logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos. Semana passada, o ministro assinou o acordo setorial bateria chumbo ácido, que são as baterias automotivas, né, a grande parte das automotivas. E isso, para a gente, é um avanço, que é uma quantidade de resíduos, especialmente esses perigosos, que podem contaminar os aterros sanitários, e tem um valor agregado, né? Ele pode ser reciclado, pode voltar a ser bateria, e é uma sinergia. O setor empresarial também quer matéria-prima que volta. Então a gente não quer mais brigar, a gente quer parceria, né? A gente quer trazer vocês para perto. Bom, falei de consórcios, falei um pouquinho da logística reversa. Vou falar agora. Não estou falando. Eu vou falar da recuperação energética. Também é uma linha prioritária hoje do Ministério, porque a gente considera que, para você erradicar os lixões, a gente também tem que disponibilizar alternativas, né? E nessa linha, o ministro publicou em abril, assinou uma portaria interministerial, a portaria 274, em tempo recorde, disciplinando a recuperação energética, né, de resíduos também como uma alternativa. E a gente vai avançar mais, estamos trabalhando em projetos aí para a gente avançar um pouco mais nessa linha, né, tanto o combustível derivado de resíduos quanto a própria incineração, no sentido de desmistificar e mostrar que eles são tratamentos complementares, que não concorrem, né, porque durante muito tempo a gente teve esse impasse, né, de muita gente com medo de perder mercado de trabalho, que ele ia competir com a reciclagem e que ele iria contra a hierarquia da política de resíduos, e não é isso, né? A gente acha que eles são complementares, eles podem inclusive ser solução para alguns resíduos que hoje vão para aterros sanitários e que podem ser reaproveitados. Então, trabalhando em parceria, eles se complementam e não concorrem.
Bom, Plano Nacional, a Ana está me lembrando aqui. Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Nós também temos uma parceria com a Brelp, não sei se não estou vendo nenhum colega hoje, mas também estamos atualizando o Plano Nacional. Né? A gente tem uma versão de 2012 que, por alguns problemas, não foi publicado, né? Ele foi elaborado, passou por audiências públicas, mas não conseguimos converter em decreto. E passou o período, a gente já está na fase também de atualização. Até o final do ano, o nosso objetivo é publicar o Plano Nacional de Resíduos. Ele é fundamental porque ele vai trazer o diagnóstico, né, atualizado de como está a situação dos diversos tipos de resíduos, vai trazer as diretrizes, né? A gente já, com o programa Lixão Zero, né, que eu convido, como a Ana falou, a gente já fez um esboço da situação atual que nós estamos, a situação desejada que queremos chegar, e começamos a traçar um plano de ação. E no Plano Nacional a gente vai mais a fundo, vamos traçar diretrizes, vamos traçar metas, vamos traçar programas, e as 3 metas do Plano Nacional que estão na lei são redução, reuso, reciclagem, erradicação e encerramento dos lixões, então tudo a ver com o nosso programa Lixão Zero, e aproveitamento de gás de aterro sanitário, que é também aqui um dos nossos temas de discussão. Gente, eu acho que não quero me avançar um pouco, mas fico aqui à disposição aqui para o debate. Agradeço muito. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Eu vou repassar o comando, por favor. Posso? Por gentileza. Eu estava aqui conversando com... Ângelo Calmon, do FIEB, para quem pegou agora a transmissão. Eu estava aqui, olha, meu telefone, na verdade eu não estava olhando o WhatsApp, não, eu estava anotando o que vinha se falando, e eu achava que, como hoje presidente interino, vice-presidente e presidente interino aqui da FIEB, eu queria dizer algumas coisas. Por exemplo, eu faço parte do COAGO na CNI, estou sempre lá com o pessoal da Única, que vai a todas as reuniões, né, faz questão de ir a todas as reuniões, e é uma discussão, às vezes, muito acalorada, porque eu digo o seguinte, eu notei algumas coisas aqui. Nós, da indústria, não queremos poluir, porque poluir para a gente hoje é muito caro, né? Porque nós já pagamos muito impostos. Então, quando a gente polui, a gente é multado. E é multado e tem que pagar. Não é como a prefeitura, às vezes, que tem 16 milhões para pagar e não vai pagar. Não vai pagar. Nós vamos pagar. E nós pagamos. Então, eu venho da indústria de cana, onde hoje todas as nossas caldeiras, os vapores, são lavados e fica na porta um fiscal querendo ver quanto a fumacinha andou, porque se a fumacinha andar, é fumaça, então multa, né? Porque você tem que estar soltando vapor, né? Você não pode soltar nenhum tipo de gás. A mesma coisa com o vinhoto. Hoje, antigamente você usava aqueles canais abertos, hoje não é mais possível irrigar com o canal aberto. Então, quer dizer, a indústria, ela faz sua parte, né? Ela faz sua parte porque ela não quer ser multada, porque é muito caro. Então, vamos dizer assim, a indústria vem fazendo o seu papel. E a FIEB, ela não é contra nenhum desenvolvimento para mitigar o efeito estufa. Muito pelo contrário, nós queremos que a tecnologia avance para que fique cada vez mais barato produzir com melhor qualidade. E nós temos aqui na FIEB, nós temos o Cimatec, que quem é aqui da Bahia conhece, é um centro tecnológico bastante avançado. Hoje, nós detemos, hoje parte do Embrapi, 60% dos recursos são destinados aqui à FIEB, porque eles querem realmente que seja destinado aqui, porque nós usamos com qualidade, então nós podemos ajudar. Nós temos alunos, para vocês terem uma ideia, estava falando de resíduos sólidos, no SESI, uma garota de 14 anos descobriu um tipo de alga que você joga em locais degradados, esses chorumes, vamos dizer assim, e em pouco tempo ela consegue reoxigenar a água, água completamente estagnada. É um projeto piloto pequeno, uma garota de 14 anos,
mas isso já está sendo replicado para a parte da universitária e na parte de pesquisa. Então, nós fazemos pesquisas para Votorantim, Shell, temos acordo com o Instituto Fraunhofer, com o MIT, quer dizer, nós estamos procurando tecnologias, fomos nós aqui da FIEP que fizemos o mapa eólico e fotovoltaico do Estado, junto com o governo do Estado. Então, quer dizer, a indústria, eu acho que faz realmente a sua parte. Eu acho que uma das coisas que a gente pode dizer que falta bastante, primeiro, prioridade. Nós precisamos saber, eu acredito que um novo governo sabe o que deu errado, a gente tem que ver o que deu errado, ver o que deu certo, continuar o que deu certo e tentar consertar o que deu errado, né? Mas uma coisa, a Bahia tem 450, 412, alguém pode me corrigir aí se eu estou errado, e tem municípios que não têm, hoje, a menor condição de tratar qualquer tipo de resíduo, né? Qualquer, porque, se duvidar, a prefeitura usa fossa séptica, né? Não tem tratamento de esgoto, e isso é uma questão de infraestrutura. Eu acho que antes de a gente estar preocupado, eu acho que a gente tem que estar preocupado com tudo, mas antes de a gente se preocupar com a qualidade, talvez, das águas e dos rios, se a gente não fizer saneamento básico, você vai chover no molhado, né? Você não vai para lugar nenhum. Porque o que é que a indústria hoje faz de bom? A gente ficava falando da questão dos carros e tal. Daqui a pouco os carros vão ser todos elétricos. Então, não vai emitir nada, né? Então, quer dizer, e o que é que vai acontecer? Você vai começar a ter aqueles trem-balas elétricos e o pessoal vai começar a se mudar cada vez mais longe das capitais. Quem é que não quer hoje ter sua fazendinha, sua chácarazinha para passar o fim de semana, para respirar um pouquinho de ar? Quem aqui tem uma chácarazinha, quando chega na chácara, quando dá 6h30, você já quer dormir, porque o oxigênio, eu acho que a gente está acostumado com essa poluição, a gente chega na fazenda, pronto, quer dormir logo cedo, porque não aguenta, o oxigênio é tanto. Então, quer dizer, eu acho que tem muita coisa a ser feita, eu acho que a tecnologia precisa avançar em todos os aspectos. Agora, eu como viajo muito, eu acho que tem pequenas ações, são pequenas mesmo. Eu queria dar um dado aqui, a Bahia, quem conheceu Salvador, talvez há 10 anos, ou um pouco menos que isso, Salvador era literalmente uma cidade imunda. Não é, porque houve um trabalho de marketing, de conscientização da população, de não jogar, quer dizer, aliás, eu acho que o brasileiro hoje todo é consciente dessa questão de jogar papel na rua, todo mundo guarda um cestinho, essas coisas que eu acho importantes. Mas uma coisa que eu não vi ainda no Brasil, eu já vi em todos os países, é uma coisa talvez que, em termos, vamos dizer, práticos, não gere muita receita, mas em termos de conscientização, eu acho muito importante. Todo supermercado, quase todos os supermercados que você vai nos Estados Unidos ou na Europa, tem um negócio de reciclagem. Você bota lá uma latinha de coisa, recebe uma moedinha. Bota um papelzinho, recebe uma moedinha. Bota um plástico, recebe uma moedinha. Isso pode não ser, vamos dizer assim, ter um grande benefício, talvez, para quem coloca, talvez, a máquina, mas em termos de conscientização, é uma coisa a se pensar. Então, existem entraves para esse tipo de atividade no comércio. Isso requer um licenciamento ambiental complexo, e isso é um assunto que a gente precisa tratar a nível de governo estadual e a nível de governo federal. Eu gostaria de me apresentar dessa entrada. Eu sou da Federação do Comércio e represento ela no Conselho Estadual do Meio Ambiente. Por favor. Por favor. Eu só vou pedir falas curtas, porque nós precisamos dar espaço a todos, democraticamente. Meu nome é Rui Andrade, eu sou diretor da Federação do Comércio e represento a Federação no Conselho Estadual de Meio Ambiente. A logística reversa é uma necessidade premente para ser implementada. O comércio se dispõe a isso para manter postos, porque a grande dificuldade é de aglutinação. Você tem em casa 2 pilhas que você descartou, você não tem onde descartar. Se você centraliza isso num supermercado,
simplifica. Se você centraliza numa loja de eletrodomésticos a entrega de um eletrodoméstico estragado, e lá ele tem condição de reaproveitar, mas hoje isso requer licenciamento ambiental, um controle maior, e precisa ser regulado isso de forma mais simplificada para que o comércio possa fazer isso de forma gratuita. Tá entendendo? Isso é um tema que precisa naturalmente melhorar. Tem mais outros assuntos, mas do adiantado da hora, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Eu vou agradecer. Desculpe, Não, eu lhe interrompi exatamente para dar uma ordem que eu não sei qual é. O Luigi, quem que a gente deve... Espera um pouquinho, tem um microfone aqui, por favor. E temos a CNI aqui, se quiser emendar alguma fala. A gente pode usar esse microfone aqui, certo, da sala. Ótimo. É só apertar aqui o meio. Play. E fica mais fácil, porque lá... Tá. Eu vou ficar também. O controle aqui da... Não, pode deixar comigo, pode deixar. Aqui eu tô. Tá falando? Mas tudo bem, vamos dar a palavra a quem a gente, na hora, desculpa interromper, por favor. Acho que foi os comentários pertinentes com relação ao tema do comércio, da questão do comércio, também um tema de extrema importância, os PEVs, as autorizações, os desenvolvimentos que vão ser feitos, e acho que eu passaria a palavra para o Renato Paquet, que tem condição de explicar de uma maneira mais estruturada as possibilidades como desenvolver. Desculpa, eu estava tirando de você aí. Renato, por favor. Vai aqui mesmo. Pronto. E aí, Gustavo? Bom, Vou primeiro, te tirar da cadeira aqui. agradecer o presidente da casa por me receber aqui, agradecer ao Luiz pelo convite também, e os demais companheiros aí. Eu acho que a gente tem, sim, como foi posto, grandes desafios aí para saneamento, principalmente no tocante aos resíduos hoje. E eu acho que, pelo avançar do tempo que a gente tem para as metas ambiciosas que a gente tem no país, a gente precisa colocar soluções diferentes na mesa daquelas que vêm sendo propostas ao longo de décadas. Tem um cara que eu gosto bastante, que tenho certeza que vocês todos admiram, que é Einstein, que diz que é loucura a gente tentar repetir às vezes a mesma coisa, esperando resultados diferentes. E isso especificamente me traz muito à cabeça sempre que eu paro para pensar em novas ideias. Desculpa te acelerar, hoje, tá? Vou te pedir que eu preciso dar a palavra a outros. Logística reversa hoje é um grande desafio para todo mundo. Como o companheiro colocou ali, Rui, se eu não me engano, lá no Rio a gente precisou regulamentar também estadualmente, no artigo 14 da Lei 5181, a gente isenta de licença ambiental a colocação de pontos de entrega voluntária no comércio. Acho que é uma boa iniciativa para cá. E hoje a plataforma da Poli, para dar um número para vocês de como é tangente, como é possível a gente fazer a mudança hoje no país, a gente tem mais de 7 milhões de toneladas sobre oferta e demanda na plataforma da Poli, que é uma plataforma de comercialização de resíduos. Isso seria, se a gente tira a fração úmida, orgânica dos resíduos brasileiros aí de 78 milhões que a gente gera, seria em torno de 20% dos recicláveis, está como demanda na plataforma da Poli, para ser oferecido aos recicladores. E acho que por isso a gente fala sempre com o Luigi, que o que faz o número não avançar dos 3% é de fato a falta de tratamento. O resíduo chega ao aterro sanitário, em 51% do seu volume chega ao aterro sanitário, e a gente não consegue fazer lá o tratamento preliminar para que ele retorne ao ciclo produtivo e aí sim conserve de novo recursos ecossistêmicos, na figura onde quando a gente consome reciclável, a gente deixa de utilizar recurso ecossistêmico diretamente, isso é um cálculo direto. E ao avançar da reciclagem, a gente consegue tangibilizar outros temas. E aí, para falar com Sabrina e com os outros companheiros do MMA, a Elisa fez uma ponte lá conosco na Poli sobre um programa que a gente tem que chama-se Recicla Orla, que hoje é o maior programa em área extensa do mundo para a gente retirar resíduos de praias e oceano. São 34 quilômetros de orla cobertos, hoje contando com apoio, sendo apoiado aí pelo Plano de Combate ao Lixo no Mar do Ministério do Meio Ambiente. E acho que é um passar, são pequenos avanços que a gente faz em torno de um tema super importante hoje, mas que a gente não tem dado
a celeridade na agenda que a gente precisa para fazer o tamanho da revolução que é necessário para avançar no tema. É isso aí, obrigado. Muito obrigado. Vamos pegar... E como colocou o tratamento, acho que o Renato citou a questão do tratamento, eu acho que o Luiz tem toda a pertinência para esboçar o que precisa hoje, o que está acontecendo, o tratamento deslanchar no país para ser, de fato, o principal arranjo do sistema de limpeza urbana do Pernambuco. Luiz, se apresente também, que eu não... Meu nome é Luiz Gonzaga, eu sou presidente da ABETRE, Associação Brasileira de Empresas de Tratamento e Destinação de Resíduos e Efluentes. Eu vou ser bem rápido, mas preciso dizer que nós tivemos, até hoje, quem sabe a palavra seja essa, uma forma simplista de tratar o assunto resíduo. Nós evoluímos. E aqui eu quero fazer justiça ao pessoal da mesa. Obrigado, presidente, também, por nos receber, Luiz. Houve uma abertura do Ministério do Meio Ambiente para que nós, associações, sociedade civil, pudéssemos oferecer a nossa contribuição para o desenvolvimento dessa agenda, que é extremamente importante. Quero lembrar aqui um númerozinho muito pequeno da ONU: cada $1 gasto em tratamento de resíduos significa 4 na economia de saúde. Só esse número já fala por si só. Mas eu queria dizer que os consórcios são muito bem-vindos também. Por quê? Nós temos hoje no Brasil 3.257 lixões. Nós não vamos querer construir 3.257 aterros. Até porque não vai adiantar. Nós vamos construir e pouco tempo depois, pela falta de sustentabilidade econômica e financeira, vamos ter novos lixões. A BETRE fez um estudo onde precisamos, a um custo de 2,6 bilhões de reais, isso é muito pouco para um país da dimensão do Brasil, nós precisamos de construir 500 aterros sanitários para resolver o problema da erradicação dos lixões. E aqui eu me volto um pouco em elogios à Bahia. A constituição deste número fabuloso de consórcios, para um estado que tem o número de municípios que a Bahia tem, é muito bom, é muito importante. E nós estamos caminhando ao lado de Luiz, nos Cidades Inteligentes, exatamente nessa perspectiva de formação de consórcios. Não dá para fazer solução sem regionalização. Agora, é preciso que a gente maltrate um pouco o habitante da cidade. Ele vai ter que participar efetivamente desse processo. Não há milagre. Pode vir o dinheiro que chegue, como virá agora, os 500 milhões do Banco dos BRICS, é muito bem-vindo, naturalmente, mais 500 milhões parece que o governo brasileiro terá que colocar de reais, o outro em dólares, mas nós precisamos de dar sustentabilidade para que os aterros não se transformem em lixões. Como? Nós pagamos, eu acho até que 2 celulares por pessoa, porque a população de celulares no Brasil é espantosa. Nós pagamos luz, energia, nós pagamos água quando temos, nós pagamos esgoto quando temos, e assim uma série de outras coisas. Nós temos que pagar pelo descarte ambientalmente correto do lixo. Sinto muito em às vezes, colocar uma posição dessas. Eu sei que ela é uma medida antipopular, em virtude do momento, mas eu tenho aprendido também nas minhas andanças que a população brasileira, quando paga, quer transparência. Se nós fizermos a coisa com transparência, ela paga com gosto. Nós temos já hoje no Brasil vários casos em que, inclusive, a empresa concessionária recebe diretamente do município, sem a participação
da prefeitura, do município. Isso é muito bom. Que me desculpe a nossa procuradora-geral, ela foi infeliz quando escreve que isso não é uma boa coisa. Isso não é uma boa coisa. Isso é uma ótima coisa. É o povo pagando por aquilo que ele está gerando. É o princípio do... Desde que não seja um monopólio, né? Isso é muito importante. Eu não vou discutir nenhum lado empresarial aqui. Eu vou discutir aqui políticas. É esse o tema que eu fui convidado para discutir. Acho que o Ministério está de parabéns, acho que o governo da Bahia está de parabéns. A FIEB, nós vamos trabalhar no sentido de oferecer ao governo da Bahia um sistema muito parecido, que foi a base do CINIR, que é o MTR, que é aquele sistema online que vai dizer a todos onde é que o lixo está. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou dar uma parte, deixa eu dar uma parte para, eu queria dar uma parte para o agro, né? Vamos falar, nós temos muitos resíduos no agro, temos muito a falar, e gostaria de dar para a Confederação Nacional da Indústria também, se quiser se pronunciar. Por favor, Renata, apresente-se. Meu nome é Renata, eu trabalho com a Única, que é uma entidade que representa o setor sucroenergético, então as usinas de açúcar e etanol no estado de São Paulo, principalmente. Eu queria, na verdade, fazer uma provocação, considerando que o nosso tema aqui é resíduo, pensando muito mais aqui na questão urbana, né? Eu queria trazer um pouquinho da nossa experiência. Então, acho que todo mundo conhece a parte energética do setor. Então, açúcar, energia para o corpo, etanol, que é o combustível dos nossos veículos, energia elétrica, que é produzida a partir do bagaço. O nosso setor, ele, de fato, tem como função fornecer energia. E cada vez mais nós buscamos formas de produzir energia de maneira diferente. Então, o vinhoto ou a vinhaça, que é um resíduo aí do processo de produção do etanol combustível, ele é riquíssimo em matéria orgânica, ele é riquíssimo em potássio. Então, ele é um produto com grande benefício agronômico, que nós utilizamos no campo, inclusive. Só que ele também tem um beneficiamento energético. Então, uma nova fase para o nosso setor é certamente produzir também energia, tanto na forma de biogás ou biometano, como também energia elétrica a partir da vinhaça ou do vinhoto. Mas eu queria trazer um pouquinho para a nossa realidade aqui hoje, que é a discussão dos combustíveis derivados de resíduo, né, os famosos CDRs. A gente pode pensar aí que o bagaço é um tipo de CDR natural, né? Mas o que eu queria trazer, na verdade, a provocação é a partir de que momento que um produto deixa de ser resíduo? Se eu aproveito ele, se eu consigo tirar o máximo possível de energia e de benefício dele, quando que ele deixa de ser resíduo? Se eu estou transformando ele no limite e de uma maneira extremamente sustentável, melhorando aí ciclo de CO2 em toda a cadeia produtiva. Então, só uma provocação, então, para a gente pensar um pouquinho, quando que algo deixa de ser resíduo e passa a ser um subproduto? Para o nosso setor isso é muito importante, porque a gente aproveita tudo da cana. Então, acho que valeria a pena essa provocação, tanto no nível estadual quanto federal, para que a gente comece a pensar um pouquinho quando algo deixa de ser resíduo e passa a ser subproduto. Obrigado, Renata. Eu vou dar uma palavra aqui à CNI, depois eu vou retomar, passo para a mesa e a gente encerra. Por favor, Confederação Nacional da Indústria, com todo o seu peso e envergadura. Presente-se, por favor. Com o Marcos Vinícius, eu Cantarino, eu trabalho na Gerência Executiva de Meio Ambiente e Sustentabilidade, né, da CNI. O tema resíduos, né, é algo que a gente vem trabalhando com muita força, questão também do saneamento, né, nas nossas estratégias de implementação da contribuição nacionalmente determinada, a gente tem um link
em que a gente fala sobre recuperação energética de resíduos, né, para fomentar políticas que devem gerar aí energia, né, com baixo custo, com segurança no fornecimento também, né. A CNI tem trabalhado nesse tema fortemente. Lançamos agora, início do ano, um guia, né, para a recuperação energética de resíduos, né. Então, é um tema que a Confederação vem trabalhando de forma muito alinhada aí com os compromissos brasileiros do clima, né, e acredita que é uma forma, quer dizer, você recuperar resíduo, você trabalhar energeticamente esse processo, é uma forma que a gente entende como sendo uma boa prática e que pode ajudar a inúmeros projetos. Inclusive, amanhã nós vamos fazer um evento no evento de transição industrial, onde vamos discutir lá a questão do mecanismo de desenvolvimento sustentável. Há uma oportunidade de trabalhar em inúmeros projetos nessa linha com recuperação energética de resíduos. Então, eu queria deixar essa palavra aqui. Muito obrigado. Eu vou agora abrir, mas assim, 30 segundos cada um, por favor, porque eu quero passar para o Ministério para dar um fechamento e depois a gente encerra. Vamos lá. 30 segundos. 30 segundos. É que um amigo aqui comentou a questão da cobrança. A percepção que a gente tem é o seguinte: existem duas fontes de receita para um sistema que teria que ser uma de imposto e uma de tarifação ou taxa. Por isso que a gente vai precisar do apoio. A primeira é aquilo que é coletivo, varrição, poda, é igual para todos, então o imposto pode cobrir. Agora, a coleta e o manejo do lixo produzido individualmente, ou industrial, ou pessoas, ele tem que ser distinto. Alguém tem que pagar mais por quem produz mais, até porque o cara mais rico, em tese, consome mais e tem mais gasto com geração de resíduo. Então, qual a lógica? Que se faça um sistema de cobrança assim como se cobra por área, quer dizer, é distinto em função disso. Agora, o grande plus disso aí seria o seguinte: se eu moro num apartamento e produzo e pago R$100, aqui o Luiz também é a mesma coisa, mas o Luiz pega as garrafas, as latinhas e leva no ecoponto, o que é que vai acontecer? Em vez dele pagar igual a mim, não, ele vai ter um crédito, que isso pode ser, hoje tem tecnologia para você jogar na própria conta, e ele paga menos. Então, é uma educação pelo bolso, mas não punindo, e sim premiando aquele que tem hábitos mais saudáveis. Eu acho que isso aí é a cultura, os mais velhos, do que os jovens aprendem na escola. Um velho papagaio antigo, como se diz, é difícil aprender. Então, o bolso seria algo mais sensível. Em vez de você tirar, você põe recurso no bolso. Eu acho que isso aí consegue criar uma mobilidade, fazer uma aceitabilidade de um processo de cobrança individual. Muito obrigado. Alguma intervenção rápida? Alguém quer falar alguma coisa rapidamente? Eu gostaria de falar. Por favor. Rapidamente, eu vou lhe pedir. A Lívia Coelho, gerente do meio ambiente da Federação das Indústrias. Boa tarde a todos. Da Bahia. Da Bahia. Na verdade, eu vou fazer só uma complementação. Não sei se os senhores sabem, existe hoje disponível na rede, o sistema, na internet, o sistema integrado da Bolsa de Resíduos, chama SIBR. Esse sistema foi desenvolvido pelas indústrias, né, várias federações de indústrias em nível de Brasil participaram, e é muito rico, é autogerenciável e é uma fonte muito interessante de resíduos que hoje estão disponíveis, tanto para venda como para doação. Então, às vezes as pessoas não sabem dessa informação. Entrou, se cadastrou e você tem acesso a uma gama de resíduos de forma muito simples e pode fazer negociação, gerar negócio. Muito obrigado. Temos ICLEI aqui, não? Ok. Epa! Muito obrigado. O ICLEI é coordenador da Câmara Técnica de Cidades e Resíduos, né? E vou dar uma palavrinha, por favor. Bom, em primeiro lugar, peço desculpas pelo atraso, mas a gente estava fazendo uma atividade com 8 cidades, que a gente trabalha num projeto de desenvolvimento urbano de baixo carbono, e resíduos é um dos setores, né, que a gente olha no âmbito do inventário municipal de emissão de gases de efeito estufa. E cada vez mais a gente está trazendo essas provocações de como a gente trata, né, essas questões de uma maneira mais, de fato, integrada e inovadora, né? E eu acho que para o setor de resíduos as possibilidades são enormes, né? Os municípios estão começando a discutir também questões de embalagem, então
De fato, a gente não pode mais pensar em coisas descartáveis e não reutilizáveis, também para a questão do saneamento, como buscar novas tecnologias. Existem aí uma série de possibilidades de soluções baseadas na natureza, que podem ser muito mais flexíveis e capazes de lidar com os cenários futuros da mudança do clima. Então, a gente não pode mais olhar para o convencional, a gente tem que olhar para frente e como que essas medidas, de fato, vão reduzir as emissões de gás de efeito estufa e vão aumentar a capacidade de resposta dos territórios e das populações locais. Então, de fato, acho que os municípios têm um papel fundamental. Claro que os desafios são grandes, mas não dá mais para pensar em coisas do passado, né? Daqui a um tempo a gente vai olhar e vai falar por que a gente aterrava tudo isso, sendo que tem um monte de coisa que pode, sim, voltar para a cadeia e muitas outras formas da gente, né, lidar com os desafios. Então, essa conexão, né, dos municípios com os outros entes é fundamental, porque não é uma pessoa que vai apresentar uma solução isolada. A gente tem que botar todo mundo na mesa e pensar em como co-criar, em como, de fato, desenvolver essas alternativas, pilotar, verificar se está sendo eficiente, como melhorar para ganhar escala, né? Então, acho que esse é nosso recado aqui também para a agenda. Muito obrigado. Eu gostaria de, aqui em nome do Fórum, reforçar a ideia de continuidade dos trabalhos. Quer dizer, nós não temos rupturas do Fórum, então a Câmara Temática de Cidades e Resíduos continua. E Clay, outros parceiros, por favor, organicamente se componham, porque eu sozinho não dou conta. Né? Vamos passar para o governo federal, por favor. Gente, eu vou ser bem rápida, bem sucinta. Primeiro eu vou começar dando uma notícia que eu acabei esquecendo, que a gente lançou no Dia da Política, no aniversário da Política, 2 de agosto, um mapa de financiamento, que ele pode ser consultado no site do Ministério, dentro dos painéis, que tem um mapeamento das principais instituições financeiras, mecanismos. Aí você pode selecionar se você é governo municipal, estadual, empresa, qual tipo de apoio você quer, né? Se é reembolsável, não reembolsável, assistência técnica. E ele vai fazer a seleção para você e dar o link da instituição com todas as informações, taxa de juro, carência, algumas informações, é bem interessante. Bom, e aí voltando, uma coisa que a gente também não comentou, que eu acho que é extremamente importante na área de resíduos, que é um desafio, a retomar a credibilidade do serviço de limpeza pública. Então, isso vem da cobrança da taxa também. Eu acho que muita gente também não topa cobrar uma taxa porque não acredita que se você parar o lixo na parte vai ter o resultado, ele vai ser reciclado. Então, acho que esse é um desafio para todos nós aqui, né? Retomar a credibilidade para que o cidadão acredite que ele está fazendo a coisa certa e que vai ter resultado. Com relação à logística reversa, uma coisa também que eu queria complementar, que também está nessa linha do financiamento, que ela veio com o objetivo também de transferir um pouco da responsabilidade do contribuinte para o consumidor. Como assim, né? É porque a logística reversa hoje ela não estava embutida no preço do produto. Então ela vai para o governo federal, custo de aterro, de lixão, de doença, e aí todo mundo paga como contribuinte de imposto, independente de quanto que ele consumiu. Então na logística reversa, assim, todo mundo pergunta, o consumidor vai ter que pagar? Infelizmente vai ter que pagar, mas ele paga proporcional ao que ele consumiu. Porque se a gente não tem isso, a gente paga como contribuinte. Então, esse equilíbrio que a logística reversa tenta trazer aqui para o mercado. Sobre o licenciamento, estou completamente de acordo. São Paulo foi o primeiro caso que eu tive conhecimento de uma deliberação da CETESB que isentou de licenciamento os pontos de entrega voluntária dentro do sistema de logística reversa. O Rio, Minas, eu não sei se já publicou. O que a gente pode fazer como governo federal? Eu não posso publicar uma resolução isentando, mas a gente fez um seminário ano passado com todos os representantes dos estados e trouxemos o pessoal de São Paulo para falamos da importância que isso tem e quanto que isso vai acelerar a implementação da logística reversa, né? Se a gente destrava essa questão como a do licenciamento. E por fim, só para ser bem rapidinho, a provocação da nossa colega, é uma discussão histórica, né, eu acho, né, de resíduo e rejeito. Aí uma opinião um pouco pessoal,
na política de resíduos, ela diferencia resíduo de rejeito. E aí, resíduo é todo aquele passível de tratamento, de reciclagem, de reutilização. Quando se esgota toda essa possibilidade, ele não é mais resíduo, ele é rejeito. Então, eu acho que assim, eu sei que essa minha resposta foi muito fria, mas como servidora pública eu tenho que também ser bem legalista. Obrigada, gente. Por favor, Adriano. Obrigado, Lucão. Eu vou apresente-se, Adriano. Adriano Santiago, diretor de Economia Ambiental e Acordos Internacionais. A gente espera que, com o novo decreto, a gente já tenha o nosso departamento como Departamento de Mudança do Clima e Combate à Desertificação. Eu queria voltar, Lucão, aqui ao início da conversa. Você começou os trabalhos de hoje à tarde, lembrando que você começou a trabalhar com resíduos, que levou a metano e que levou à mudança do clima. Já que nós estamos no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, trazer uma perspectiva novamente para a questão de mudança do clima. E de uma vez já, Lucão, agradecer muitíssimo pelo evento. Acho que você, em nome do Fórum, seguiu a orientação do ministro Ricardo Salles, que quando mencionou a participação do Ministério do Meio Ambiente na Semana de Clima de Salvador, ele lembrou que a gente deveria focar a discussão na agenda ambiental urbana. Então, acho que esse espaço aqui está ressonando a solicitação do ministro e a gente agradece para o Brasileiro de Mudança do Clima por isso. Eu sei que são vários os temas que foram trazidos aqui, obviamente não vou conseguir esgotar todos e nem a intenção, a gente já está aqui no avançado da hora, mas eu queria fazer alguns comentários em relação a alguns pontos que eu achei muito importantes. Primeiro, o presidente Ângelo Calmon trouxe a questão da ambição da nossa contribuição nacionalmente determinada e realmente, presidente, ela é ambiciosa. O que a gente tem tentado pautar, não criar rivalidades, não criar polarizações, mas é um fato que a ambição de redução de emissões de gases de efeito estufa tem que vir acompanhada de ambição de apoio de tecnologia, de apoio financeiro dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. É um compromisso dos países desenvolvidos na mudança do clima também. Então, a gente pode melhorar a nossa ambição, sim, podemos fazer de maneira mais eficiente, mais rápida, se a gente tiver o apoio internacional que não está vindo da maneira que os países desenvolvidos prometeram. Mas, para dar um toque positivo aqui também na discussão, e acho que a tarde foi bastante positivo, a gente fala muito do Acordo de Paris, mas a gente tem uma meta voluntária para o pré-2020, em que nós tínhamos que reduzir entre 36% e 39% nossas emissões em relação ao projetado para 2020. Em 2015, a gente está com uma redução de 58%. Ou seja, 36% a 39% que a gente tinha que reduzir, a gente está reduzindo 58% em 2015, para um compromisso que vai terminar no ano que vem. Estamos num trilho importante. O presidente o Ângelo Calmon mencionou a emissão da indústria, 7% das emissões de processos industriais, realmente um número pequeno. E a gente falou muito de tratamento de resíduos aqui. E no perfil de emissões do Brasil, hoje nós temos energia, com 33% das emissões, agropecuária com 31%, mudança do uso da terra e florestas 24%, os processos industriais com 7% e o tratamento de resíduos vem com 5%. O problema é pouco, não deve ser tratado em termos de mudança do clima? Não, a gente tem que tratar sim, até pelos benefícios todos que nós discutimos aqui hoje. E com outro dado importante, apesar de ser o quinto setor que mais contribui para a emissão de gases de efeito estufa, se nós pegarmos o dado do MCT de 2015, entre 2005 e 2015, o setor de energia foi o que mais aumentou suas emissões nesse período, em 10 anos, aumentou 42%. O segundo setor que aumentou suas emissões foi exatamente o tratamento de resíduos, 34%, ou seja, é um setor importante sim para a gente considerar como política de mitigação. O Luiz falou sobre o impacto de mitigação em ações que acontecem, em ações concretas, e a questão de combustível derivado de resíduos sólidos urbanos, as plantas de cogeração, o que me leva a um tema que o secretário Castelo Branco mencionou rapidamente, da participação das discussões de crédito de carbono. O Cantarino também trouxe a questão aqui do MDS, não vamos entrar em detalhes, mas eu vejo como uma grande oportunidade para o setor privado o mecanismo de desenvolvimento sustentável que vai ajudar a reduzir emissões no país por meio de projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa. Hoje a gente tem 400 milhões de toneladas de CO2 equivalente dos projetos brasileiros no pipeline da ONU. 400 milhões de toneladas. Isso equivale a 27% das emissões do Brasil em 2015. Ou seja, a gente tem um potencial de redução de projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo, do protocolo de Kyoto, 27% das emissões. A gente espera que o mecanismo de desenvolvimento sustentável traga essa robustez também.
É uma pena, aqui não deu para desagregar quantos dos projetos que a gente tem de tratamento de resíduos, nesses 400 milhões de toneladas, eu tenho certeza que são muitos milhões de toneladas. Porque quando o MDL estava com um preço mais atrativo, a gente fez muito projeto de aterro sanitário, muito projeto de aproveitamento de resíduos. Eu acho que o mecanismo de desenvolvimento sustentável vai trazer essa oportunidade no futuro. Santoro, o secretário do Meio Ambiente, mencionou a questão de habitações irregulares contribuírem com 15% do esgoto de São Paulo. E aí traz a necessidade de uma discussão importante aqui também. A gente fala muito de redução de emissões de gás de efeito estufa, muito de mitigação, e esquece a questão de adaptação à mudança do clima, e principalmente causada por emissões que vêm historicamente se acumulando. A prioridade da nossa contribuição nacionalmente determinada para a adaptação é focar em áreas de risco, em habitação, que tem a ver com o que o secretário de Meio Ambiente de São Paulo mencionou, e infraestrutura. Dentro dessas três, em particular, saúde, saneamento e transporte. Então, alguém falou em prioridade, foi o governo da Bahia, a gente precisa priorizar, prioridade. A nossa NDC tem a intenção de priorizar os setores de saúde, saneamento e transporte. O secretário Castelo Branco mencionou que a gente tem um gasto de 1,2 bilhão de reais por ano com problemas de saúde, com problemas de qualidade do ar. E o Luiz trouxe um número importantíssimo. $1 investido em tratamento de resíduos significa $4 de economia na saúde. Sei que a comparação que eu vou fazer aqui é tosca, não é linear, mas se a gente usar esse número, o número que o secretário trouxe, 1,2 bilhão de reais de problemas de saúde por ano por qualidade de ar significaria 300 milhões de dólares por ano. Se a gente conseguir transformar o investimento que a gente precisa em tratamento de resíduos e fazer essa proporção, a gente está falando de 100 milhões de dólares por ano para ter uma economia desse montante. É significativo. E aí faço eco para o que o governo da Bahia falou, a gente tem que, no lugar de tirar recursos, investir recursos. Acho que esse é o caminho e a gente vai estar imbuído nesse caminho aqui junto com vocês. Eu tinha notado mais... Não, acho que eu vou parar por aqui, a gente já está bem avançado na hora, eu queria trazer esses pontos de reflexão. E mais uma vez, Lucon, agradecer o Fórum Brasileiro de Mudança do Clima por promover esse ambiente qualificado. Acho que é um ambiente de qualidade para a gente poder discutir as questões de mudança do clima. Hoje a gente falamos muito de qualidade ambiental urbana, tratamento de resíduos, e esperamos estar participando em outras ocasiões aí com vocês sobre outros temas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Adriano. Muito obrigado. Quer ter uma fala? Quer falar alguma coisinha? Não? Bom, muito obrigado ao Ministério do Meio Ambiente, ao Governo Federal, que nos prestigiou. É muito importante que um evento do Fórum tenha governo, né? Senão a gente fica aqui patinando, fica dando voltas. Eu estava muito preocupado em não ter o governo nos encontros e o Adriano prestigiou desde o primeiro até o último segundo, né? Muita resiliência, isso é uma fração do que ele aguenta nas negociações, né? É o legado, eu já falei na primeira reunião, mas eu vou falar. É o legado de negociação, tem muito conhecimento de negociação. Ele fez uma amarração muitíssimo superior em termos de qualidade a que eu poderia fazer entre mudança do clima e resíduos. Ele conseguiu amarrar melhor que eu, o que me poupou ter de falar muito. Eu vou passar para uma palavrinha rapidinha do Luiz, e já, quer dizer, eu não vou deixar ele falar sozinho, eu vou querer que ele, junto com o Iclei, e com todos os demais interessados, trabalhem nessa Câmara Temática de Resíduos, dentro de uma visão de continuidade, não é só resíduos, é cidades e resíduos, em cima da literatura já produzida, em cima daquilo que já temos e com agendas pragmáticas, creio eu, como a de hoje. Cabe a vocês tocar e, se precisar, estamos aí. Obrigado, Luiz. Você, Lucon. Eu queria deixar a palavra do deputado Henrico Mizazzi, que não pôde vir, teve que voltar a Brasília, que é o coordenador da Frente Parlamentar do Saneamento Básico, que ontem foi lançada a região Nordeste, com esse apelo de trazer ao debate da PL, antecipando o lançamento da lei em Brasília, a aprovação da lei em Brasília, mas já fazendo com que os municípios e o próprio Estado se adequem à implementação, que vai falar sobre tarifa, vai falar sobre a taxa, vai falar sobre regionalização, sobre regulação, sobre o papel do Estado. Então, a PL do saneamento
ela está sendo apreciada, vai ser definida a comissão especial na quarta-feira, então vai ser criada uma comissão, pelo número de textos que houve, são mais de 6 textos somente na Câmara, então para ser pensado de maneira correta, o presidente resolveu fundamentar a comissão especial, no qual o Henrique Mizrazi também é vice-presidente. Então deixo a palavra dele aqui e a abertura do seu mandato, como ele colocou para mim, colocar para vocês, que ele está à disposição para o debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Luigi. Eu queria fazer também um agradecimento a Silvana, que me ajudou muito na organização aqui, carregando literalmente os pianos. Estamos com 6 horas de live só no dia de hoje, de transmissão, né? Vamos agora para um jantar de networking, então, quer dizer, parece que não acaba, né? O dia não acaba. Mas é um dia muito proveitoso. Eu fico feliz de ter conseguido participar da Climate Week, e acho que de forma ativa, né? Espero que outras se realizem, outros eventos com outras temáticas. Falamos muito de florestas hoje pela manhã, falamos bastante de resíduos e saneamento agora, falamos ontem sobre cidades com o ICLEI, que gentilmente cedeu a nós a co-realização de um evento que nós não realizamos. Muito obrigado, ICLEI. Então vamos preenchendo aqui Obrigado ao governo do Estado, que paga o meu salário, né? O governo federal ainda não pagou, não é o meu, mas vamos lá, governo federal, tira dinheiro aí, abre essa caixa, né? E vamos tocar em frente. Obrigado aos que tiveram paciência de assistir essa live. Eu não creio que ninguém, mas ela está registrada e está no Facebook. Quem tiver medo do Zuckerberg, sinto muito, mas eu não tenho uma conta de YouTube, preciso de 10 mil likes para poder fazer um live no YouTube, então eu nunca terei. Tem tempo aqui de corrigir um equívoco, claro. Mas ainda tempo de corrigir, agradecer muitíssimo a Federação de Indústrias claro, Bahia, com certeza. Do Ministério também por estar hospedando Nossa, falha gravíssima da minha parte, gravíssima, né? Meia culpa, minha culpa. Muito obrigado à FIEB por abrir esse espaço extremamente confortável. Ele não é só confortável em termos de instalações físicas, mas é um espaço de interlocução confortável. Então, quer dizer, eu tranquilizei nas conversas com o governo federal, falei, olha, de manhã o bicho vai pegar, à tarde vai ser mais tranquilo. Não que a gente consiga resolver o problema do saneamento no país, mas eu tenho certeza que, digamos, a tranquilidade, a serenidade que esse evento da tarde forneceu foi fundamental para nós trazermos o MMA e o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações para o debate de hoje de manhã. Foi bastante interessante. Eu ia fazer diálogo, de vez em quando o diálogo vira debate, mas faz parte, né? E estamos... mas pelo menos é um pouco mais organizado do que redes sociais. Redes sociais é uma coisa difícil para um fórum organizar. Eu acho que esse formato aparentemente está funcionando. Agora vamos ver resultados ambientais, né? Porque também não adianta, né? Obrigado a todos. Eu vou parar por aqui a transmissão. Muito obrigado.